É um início muito gratificante para mim. Eu, quando eu vim para cá, vim com muito desejo, muita vontade, ambição de conquistar coisas. Então, acho que isso me motiva a cada dia. E muito feliz pelo jogo de hoje, não só por mim, mas por todos os meus companheiros. Durante os 2 tempos, a gente tentou manter o mesmo nível, não deixou cair. Então, acho que é isso que é importante. Precisamos criar essa identidade, né, de ser um time que mantém um ritmo nos 2 tempos. Às vezes acaba relaxando um pouco, é normal, a gente não consegue manter a intensidade dos 90 minutos, mas o time hoje está de parabéns, lutou, demos poucas chances para o adversário chegar e criar, então uma noite aí para a gente levar para o resto da temporada. Bem, como sabem, tinha existido uma troca técnica em relação ao Oriente Petroleiro. Nós tínhamos analisado a equipa, obviamente, quando o Erwin Sanchez ainda era o treinador principal. Tivemos algum foco maior naquilo que foi o último jogo e também no jogo que fizeram com os Estudiantes. Nunca tinham utilizado esta estrutura, pelo menos a começaram hoje, de 3-5-2. Penso que dentro da dinâmica que nós tínhamos preparado, começando com o posicionamento do Eduardo como falso 9, e depois também a possibilidade do Gustavinho e o próprio Lucas andarem também naquelas zonas interiores, deram-nos muita qualidade nesse jogo interior. A possibilidade deles passarem de 1-2, 1-3, onde o Mateus estava, quando tiveram também alguns momentos, penso eu, brilhantes, de quando conseguiram criar um quadrado ali por dentro e confundiram muito o adversário. Também muito com a ajuda daquilo que foi o posicionamento do Aderlan e do próprio Juninho naquele momento de saída. Eu acho que aquilo que foi fundamental e que vem sendo fundamental na equipa tem sido esse atuar em conjunto da equipa, a equipa caminhar junta, a equipa assumir o jogo de uma maneira intensa e de uma maneira vertical desde o início. Creio que ter marcado cedo também foi importante nesse sentido, e acho que, por exemplo, o golo do Aderlan é bem representativo daquilo que é o nosso caminhar junto e toda a gente chegar nessas zonas de finalização. Isso faz com que também seja muito mais fácil nós possamos atacar a bola no momento da perda, e então a equipa também teve isso de uma maneira muito clara. O que pedimos ao grupo ao intervalo foi para continuarmos a ser ambiciosos, continuarmos a ter fome de vitória, continuarmos a procurar o gol sem baixar aquele ritmo e a intensidade. É verdade, e naturalmente também existiram algumas coisas que não nos gostaram tanto. Penso que tem a ver um bocadinho como o jogo estava a decorrer, o próprio resultado, mas são coisas que nós temos que melhorar, porque às vezes parece que não, mas são erros mínimos, são detalhes mínimos que não podem fazer parte daquilo que é a nossa engrenagem. Convém referir, porque foi uma coisa que falámos ali dentro, em termos daquilo que é a própria estrutura e as pessoas que já cá estavam no passado, a importância de ter pela primeira vez no nosso ciclo, um ciclo de vitórias, e um ciclo de vitórias que também já não existia desde julho. Eu só considero um ciclo de vitórias a partir de 3 vitórias. Agora, ele aconteceu, teremos que obviamente ir por mais, e teremos que ir com essa ambição, com essa fome, com essa determinação, até onde tudo isso nos possa levar, dentro dos nossos comportamentos, na identidade que o Eduardo disse. Penso que temos que estar satisfeitos. Iniciar desta forma é importante. Sabemos que ainda faltam 4 jornadas e sabemos que só passa o primeiro. Esse é o nosso foco. Agora, no mês de abril, fechou o dossiê da Sul-Americana. Vamos nos focar naquilo que é o Brasileirão, mas dentro daquilo que é o Brasileirão, o mais importante é obviamente já o próximo jogo, que é o jogo de sábado, que não será nada fácil, mas a nossa ambição e a nossa determinação é de viajar ao Mato Grosso para poder somar mais 3 pontos. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Lucas Salem, da Rádio Futebol Total. Primeiramente, Eduardo, gostaria de saber se você teve uma conversa com os jogadores mais novos, visto que você é um dos mais experientes desse elenco, principalmente sobre essa questão de competição sul-americana, se você passou algumas macetes para eles, visto sua experiência. E, Pedro, gostaria de saber por que escolheu o trio de ataque de hoje, visto que é a primeira vez que esses 3 começam a titular, visto também que acabaram de chegar à equipe. Eduardo? A competição internacional realmente é diferente, onde a disputa é maior, a briga é mais intensa. Foi o que aconteceu.
muita parte do jogo o adversário acabou não querendo jogar futebol e se embatendo bastante. Então a gente tem que ter tranquilidade, acho que eu tento ajudar da melhor forma possível ali dentro. Nosso elenco é um elenco jovem, mas essa mescla, essa conversa que a gente tem dentro do campo faz que a gente acaba entendendo um outro, e acho que foi isso que aconteceu hoje. A gente conseguiu se entender, abrimos espaço um para o outro, filtramos, criamos boas chances praticamente o jogo todo. Então acho que a gente está no caminho certo e agora é manter durante o ano. Bem, nós temos um princípio em que todos têm que estar preparados para ser titulares. E à parte disso nós contamos com todos. E a melhor forma de poder contar com todos tem a ver com as possibilidades que nós entendemos no jogo, as características que temos dos jogadores e a possibilidade de utilizá-los em determinados jogos. Hoje foi isso que procurámos fazer. Naquilo que foi a nossa interpretação do jogo em relação ao adversário, não nesta estrutura, passo a reforçar isso, mas numa estrutura de 4-2-3-1, praticamente como eles terminaram, que era a sua estrutura base. Eles deixavam muito espaço nas costas dos dois médios, naquilo que nós analisamos. Então precisávamos de ter esse espaço bem ocupado, com jogadores que tivessem qualidade, uma vez a bola entrada aí, pudessem criar outro tipo de desequilíbrio. Os pontas são mais verticais, o Henry mais nas situações de 1 contra 1 e mais de bola no pé, e procurar essas associações que vai encontrá-las, mas ainda lhe está a custar um bocadinho. E o Elinho, praticamente 6 meses depois também, a possibilidade de voltar a ser titular e de nos dar essa rebeldia que ele tem no jogo dele, a possibilidade de jogar naquela posição que tanto gosta, mas também a possibilidade de jogar no corredor contrário. Essa foi a intenção, essa foi a preparação do jogo de hoje, tendo em conta que também não tínhamos, a verdade, 3 jogadores que não jogaram a titulares no jogo anterior. O Bruninho não está no processo de seleção, também vai falhar o jogo de sábado. O Nacho não pode jogar nesta fase regular da Sul-Americana, e o Leo também, como sabem, saiu pela conclusão, também não podia ser opção. Então tivemos de começar a pensar o jogo desta maneira, e penso que fomos felizes da forma como eles interpretaram e da forma como o colocaram em prática. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Pedro. Para Eduardo, primeiro, eu quero saber de você, essa adaptação pareceu bem rápida para você, né? Você já tem uma experiência um pouco maior que alguns atletas, e você trabalhou com outros técnicos que também pedem bastante intensidade sem bola. Isso tudo ajudou você a se adaptar rápido ao Braga? E para o Pedro, você falou sobre todos estarem preparados para serem titulares, né? E você quer cada vez um time mais completo, com opções para você poder mudar, às vezes, dentro dos jogos. Você não tem feito mais tanto aquela dupla entre Popó e Alejandro, de 2 atacantes. Você tem mudado, escolhido mais alternativas nos jogos, até porque o elenco mudou um pouco, chegou mais gente, teve gente que saiu também. Então, a ideia é ter um time cada vez mais completo para você ter mais variações e poder mudar os jogos ou se preparar antes dos jogos. Eduardo? Bom, essa adaptação foi muito boa, como eu sempre deixei claro, o pessoal me recebeu muito bem, a comissão também me recebeu muito bem, e isso ajuda bastante quando a gente chega num lugar que é diferente, mas eu estou acostumado sim com essa questão de intensidade, então a gente tenta se adaptar também, claro que muda de um treinador para o outro, isso aí não tem como, mas tentando se adaptar o mais rápido possível na forma de jogar, tentando entender cada vez mais rápido a ideia de jogo. Então, cada jogo que vai passando, a gente vai entendendo cada vez mais, não só eu, mas todo o grupo, e a ideia é evoluir a cada jogo, né? A gente vem 3ª vitória seguida, a gente tem que acostumar a ganhar, isso é bom, mas futebol é isso, sábado já tem outro jogo, e o que importa é a vitória. Se nós perder sábado, sabe como é que é o futebol. Então é ter esse costume de buscar a vitória, independente se for fora de casa, como aconteceu a nossa estreia na Sul-Americana, e nesses últimos 2 jogos que nós tivemos em casa. Então o caminho é esse, a gente sabe como é que é, e é gostoso ganhar. Então essa sensação de vitória a gente tem que manter e cada vez buscar mais jogo a jogo. Sim, o elenco é totalmente diferente daquilo que foi o nosso primeiro jogo aqui, por exemplo, com o Corinthians. Sendo diferente, também é diferente naquilo que são as opções para cada uma das posições. E também tem complementaridade em termos das características para essas mesmas posições.
dou um exemplo, entre o Eduardo, entre o Tiago e entre o Alex, são todos eles diferentes, mas podem também ser complementares. Na beirada, por exemplo, o Elinho e o Nacho também são diferentes, basta ver um perfil diferente que nos dão coisas diferentes. Do outro lado, o Vitinho, que está a progressar, que ainda, infelizmente, ainda não regressou depois dessa lesão lá com o Água Santa, o próprio Henry, o próprio Sorriso, o próprio Everton, o próprio Talisson, ou seja, temos essas opções que, pelas diferentes características dos jogadores, dependendo do adversário, dependendo do momento do jogo, nós possamos também interagir com eles, no sentido de que, até o momento, pelo menos nestes 3 jogos que temos jogado, tem sido importante e fundamental aquilo que tem sido a intensidade e a qualidade nos comportamentos da equipa que inicia, mas também muito daqueles que entram no jogo para aportar com as suas características, mantendo o comportamento, mantendo a intensidade, mantendo a energia. E então isso para nós é ótimo ter essas opções, neste entendimento e neste princípio de que todos têm que estar preparados para ser titulares e que obviamente vamos contar e vamos necessitar de todos eles. Obrigado, pessoal. Boa noite, Pedro. Boa noite, Sacha. Encerramos a entrevista Obrigado. coletiva.